Olá, este é o PESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco da história do Monsenhor Matias, uma personalidade religiosa marcante para os fiéis da cidade de Passos e o grande idealizador do Santuário da Penha. Detalhista e dedicado com as questões da igreja. Personalidade religiosa muito forte e de grande importância para Passos. Foi peça fundamental na construção de uma das mais belas igrejas da cidade, o Santuário da Penha. Estamos falando do Monsenhor José Maria Matias da Silva, o Monsenhor Matias. Aquela emoção que a gente tinha, a gente nunca pensava jamais que o Monsenhor um dia fosse partir. A gente pensava que ele ia ser eterno para nós. Ele é eterno nos nossos corações, entendeu? Para ele foi, mas ele fica para sempre. Então, assim, ele foi uma pessoa que ele ficou enfermo, ele tinha os limites dele, mas sempre muito devoto, com muita devoção. Ele nunca, jamais, em momento algum, ele deixou de ter fé em Nossa Senhora da Penha, em Jesus, Sagrado Coração de Jesus. Ele era muito importante para ele. A homenagem vem antes do nome. Monsenhor é uma honra, uma homenagem que é feita, mas não que é um outro nível, porque o sacramento da ordem ele compreende, portanto, 3 níveis. O primeiro nível, que é o diaconato, o segundo, que é o presbiterado, o sacramento da ordem também no 2º grau, e o último grau, que é o episcopado. E o Papa também é um bispo de Roma. Ele é o líder, mas ele é um bispo. Agora, claro, pelo feito, pela dedicação, é que a igreja reconhece e concede também um título. O Santuário de Nossa Senhora da Penha impressiona quem chega a Passos por sua imponência e beleza. O santuário começou a ser erguido nos anos 60 e era o Monsenhor quem corria atrás de donativos e ajuda para a construção da igreja. Ana Nilza conviveu com o religioso desde criança, o acompanhou até o dia de sua morte e conta que ele foi um alicerce para ela e para inúmeras pessoas da paróquia. Eu convivi com o Monsenhor desde os meus 5 anos. Ele foi que fez a minha primeira Eucaristia. Então, ele foi meu alicerce, como ele foi alicerce de muitos, milhares de pessoas da nossa paróquia, da nossa comunidade. E depois ele passou a ser vizinho meu aqui do lado. E eu sempre do lado dele, procurava sempre querer saber coisas da igreja. Monsenhor Matias conquistou todo o povo de Passos. Foi um grande conselheiro. Com muita sabedoria, participava ativamente da vida das pessoas. Mesmo após a doença, o Monsenhor permaneceu na casa paroquial de Nossa Senhora da Penha, sendo cuidado por toda a comunidade. Quando ele ficou doente, então o que eu pude fazer, eu fiz, eu ajudava. Então foram 19 anos, desde que ele sofreu a AVC, e a gente sempre, o que podia fazer, a gente fazia por ele. No próximo bloco, saiba por que o Monsenhor Matias foi sepultado ao lado do santuário e por que recentemente o corpo teve que ser transferido. Você sabia? Os principais criadouros do mosquito transmissor da dengue encontrados pelos fiscais de saúde são os pratos e vasos de planta nas residências. Faça a sua parte. Elimine os pratos de plantas ou coloque areia. Lave os bebedouros de animais domésticos com uma esponja no mínimo 2 vezes por semana. Mantenha as bacias, baldes, garrafas sempre secos, com a boca para baixo. Evite acumular lixos e entulhos. Guarde os pneus em local coberto. Tampe os filtros, potes, baldes e latões de águas. Juntos venceremos essa guerra. É a FESP e você no combate à dengue.
Estamos de volta com o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje, um pouco sobre a vida do Monsenhor Matias, um religioso que fez história na cidade de Passos. Monsenhor Matias, além de conquistar os fiéis da paróquia de Nossa Senhora da Penha, também era devoto da santa. Por isso, quando faleceu no ano de 2000, a comunidade decidiu por enterrá-lo ao lado do templo que ele lutou anos para construir. Sua sepultura foi colocada ao lado da igreja. Mas o que ninguém esperava é que o túmulo do religioso que mais trabalhou para a construção do Santuário da Penha fosse servir de escada para um roubo que chocou a população. Numa cerimônia realizada no dia 8 de fevereiro de 2011, o corpo do padre foi exumado. Junto ao corpo foi encontrado o terço dado ao religioso pelo Papa João Paulo II, demonstrando a devoção do Monsenhor. Isso foi um momento que eu creio muito belo, porque no meio de tudo, de repente poderia nem encontrar, não é? À medida que foram retirados os restos mortais, poderia passar despercebido, no meio da madeira e tal. E quando ele foi até o Papa, ele recebeu então esse terço, que foi sepultado com ele. E hoje então foi encontrado, e da mesma maneira, por cima nós o colocamos para que pudesse aqui também ser sepultado. Então isso significa muito, mas eu creio que muito além da matéria, mas o que significou na vida do Monsenhor, homem de amor a Deus, homem de amor à igreja e um homem de profunda oração, porque senão não teria sentido algum, mas que representou a sua vida de doação, serviço e oração. Após a exumação do corpo do Monsenhor Matias, a urna com os restos mortais ficou em exposição durante toda a tarde no altar da igreja. Dentro da igreja foi preparada uma pequena cripta, onde a urna está guardada. A grande intenção foi trazer o corpo de Monsenhor Matias para dentro do santuário. Lá fora não estava legal. E agora eu acredito que dentro do interior da igreja terá mais tranquilidade. As pessoas também poderão rezar junto dele e, quem sabe, atendendo uma intenção que poderia existir no coração dele, que é ficar junto de Nossa Senhora. Ele está próximo de Nossa Senhora. Então eu acredito que a melhor atitude, o melhor gesto que nós poderíamos ter feito foi esse, de trazer o corpo do Monsenhor Matias para dentro do santuário. A cerimônia emocionou os fiéis. Após o intervalo, você assiste uma entrevista com o Padre Clóvis, que vai nos contar a história do Santuário da Penha e comentar a importância do Monsenhor Matias para a paróquia e para a cidade de Passos. Campanha de conscientização dos motociclistas. Realização Polícia Militar de Minas Gerais. Bombeiro Militar de Minas Gerais. Faculdade de Comunicação de Passos. No programa FESP em Ação de hoje, já conhecemos um pouco sobre a história do Monsenhor Matias. Agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história do Santuário de Nossa Senhora da Penha. E para falar mais sobre o assunto, o padre
Francisco Clóvis Neri, que é conhecido como Padre Clóvis, o nosso Padre Clóvis, que vai falar um pouquinho mais sobre a história desse grande santuário, não é, Padre? Olá, tudo bem? E é uma alegria poder estar aqui num programa também contando um pouquinho da história do santuário, do Monsenhor e também desafios que tivemos e temos ainda hoje também. Até hoje, né, Padre? Como são? Padre, como começou a construção da igreja? Quando começou, mais ou menos, a época, né? E qual a necessidade de um santuário tão imponente ali, né? Na verdade, é importante retomar um pouco a história, porque a paróquia da Penha é a segunda paróquia da cidade também. Portanto, foi desmembrada a igreja Senhor Bom Jesus, a paróquia, e criou-se então a paróquia Nossa Senhora da Penha. A primeira matriz paroquial, infelizmente, já não temos hoje, que é a igreja Santo Antônio. Santo Antônio. Ela foi a primeira matriz. Como não temos a igreja do Rosário, a São Benedito, antiga, São Francisco, então houve, portanto, o desmembramento e surge a paróquia Nossa Senhora da Penha. Só que, devido à própria estrutura da Santo Antônio danificada, e a devoção à Nossa Senhora da Penha, importante aqui também falar, que era tão grande com a Capela da Penha, que é a igreja mais antiga que temos, aí o Monsenhor Matias tem ideia de construir e idealizar um santuário dedicado à Virgem Mãe. Por quê? Porque a imagem que foi doada pelo Lolou, em 1866, ele queria um trono digno para colocá-la, já que a Capela da Penha não comportava o número de fiéis e a Santo Antônio, condenada, com isso então veio o início, talvez para a época até a ideia maluca, porque uma igreja enorme, imponente, inovadora, com a construção, né, do santuário. Ousada para a época, né? Direi muito ousada, porque é uma obra muito cara. Padre Clóvis, a arquitetura do Santuário da Penha, ele se apresenta, né, externamente falando, bem imponente, bem vistoso. Mas quando entramos dentro da igreja, nós nos deparamos com algo moderno, diferente, sem aqueles entalhes mineiros, sem aquela riqueza do ouro, aquela coisa que aparentemente vista de fora, nós achamos que iríamos encontrar. Por que isso? Larissa, eu acho que aqui é importante retomar o que eu falava. O projeto inicial era um. Entendi. O que aconteceu foi outra coisa. Com a falta do dinheiro, porque imaginou que ia gastar um valor como numa casa e de repente você gasta o dobro, o triplo. Imagina uma obra daquela. Então, com o passar do tempo e com a doença do Monsenhor, com a preocupação que tinham que acabar. De inaugurar. Exato. Então havia essa preocupação, não porque não queriam, mas não tinham verba para que pudesse então concluir. Então, da parte externa houve tudo isso. Agora, chegando à parte interna, ela ficou inacabada. Aí eu posso partilhar um pouquinho da minha chegada aqui. Por quê? Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu olhei essa preocupação que, por fora, é muito imponente. Por dentro, digamos que era vazia, porque ela era um azul e branco. E você olhando a arquitetura, você olhando a questão da cromoterapia, as cores, o azul é tido como uma cor fria. E o tom amarelo, ele puxa para a acolhida. Então, até aí foi feito um levantamento, foi feito um estudo. E nós procuramos contratar uma irmã, que era assessora da CNBB, Arte Sacra, para que pudesse dar uma olhada na questão de iluminação, na questão de uma nova pintura e até da iconografia. Não é um ícone. A igreja, até o Concílio Vaticano II, que foi aquele que deu abertura para que a liturgia fosse na língua, por exemplo, nossa, no português, porque até então era em latim. Deixasse o latim. Exatamente, o padre, ele celebrava virado ao povo. Aí há uma abertura. E com essa abertura, as igrejas, então, ela não está tanto focada, imagem aqui, ali, mas o Cristo ao centro. A igreja cristocêntrica, o Cristo ao centro. O ambão da palavra e a mesa do pão. Então, ela retoma o que há de moderno, que o Vaticano II traz, essa mudança. Padre Clóvis, recentemente houve um fato que abalou toda a comunidade, né? Certo. A coroa de Nossa Senhora da Penha, uma coroa valiosa, né? Até pelo valor sentimental dos fiéis, foi roubada. Conta para nós, que coroa era essa e
como foi roubada, como aconteceu, tirando o fato que nós já sabemos que já entrou. Isso é triste realidade, Larissa, que hoje nós vivemos, é a violência. Eu retomo aqui, é uma violência que cresce cada dia e tudo indica que em virtude de drogas. O crack que tem tomado conta de uma parcela muito grande de pessoas, eu acredito que o desespero, sei lá o que, é que leva alguém a ter tal ato. A pessoa acabou adentrando, subindo por cima do túmulo e entrando pela janela lateral, que é bem alta. E ali, infelizmente, também, na época em que sepultaram, não havia essa mentalidade que o túmulo era isso, aquilo. Foi pensando melhor, isso, tal, né? Só que usuários de droga, casais de namorado, bêbados, infelizmente, pessoas que dormiam ali no túmulo. Então eu digo que, por respeito à memória, é claro que é resto mortal, mas de alguém que passou, que marcou. Então você não pode perder a dignidade do ser humano também. E pensando tudo isso, a pessoa acabou adentrando e arrebentando, né? E olha que é um vidro blindado, que foi quebrado com barra de ferro. A Santa, a Nossa Senhora da Penha, ficava cercada por alguma coisa, por algum vidro? Ficava, um vidro de 12 milímetros. Agora eu vejo aqui como uma grande graça, porque é uma imagem antiga. E, então, na verdade, a coroa, no entanto, não sei precisamente a época dela. Ela tem, claro, um valor histórico que acompanha, mas nem como imagem e tal. Era uma coroa de ouro, padre? Olha, não, era banhada a ouro, mas não de ouro. Chegaram a perguntar quanto que pesava em ouro e tal, não. Aí não tem nada a ver. Agora tem um valor, sim, sentimental e histórico também, não como imagem. Agora o que preocupa, ou que eu vejo como um grande mérito, porque imagine você, uma pessoa com uma barra de ferro, ela tem que ter tido muita força. Então, ao estourar o vidro, a tendência é que aquela barra de ferro pegasse exatamente sobre a imagem, que é de madeira, mas queria destruir, e a imagem ficou intacta. Então, na verdade, nada. A imagem não foi danificada. A pessoa simplesmente quebrou e retirou as coroas, e a imagem, ela continua intacta. Por quê? Tudo indica que teve que colocar muita força. Então, com a violência, provavelmente ninguém pega uma barra de ferro e você vai e para aqui. Não. A tendência não é arrebentar e ela passar, não é? Ou seja, não há nenhum sinal, nenhuma marca sobre a cabeça que tenha pego aquela barra de ferro. Então, graças a Deus também, e vejo, além do lado religioso, é um patrimônio que temos aqui. Padre, com relação à Santa Senhora da Penha, quem foi Nossa Senhora da Penha? Na verdade, Larissa, é importante, muitas pessoas até confundem, é Maria uma só. Nossa Senhora é o título, Nossa Senhora da Penha, assim como o título Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Guadalupe, enfim, é um título que ela recebe, Nossa Senhora da Penha. A palavra penha vem de pedra, de penhasco, porque por isso que toda a igreja da Penha fica num ponto mais alto. Vamos viajar comigo, Rio de Janeiro, ponto alto, Vila Velha, Espírito Santo, alto. Então a Nossa Senhora da Penha é a terceira devoção no Brasil, a de Nossa Senhora. E é uma devoção aqui antiga. Para você ter uma ideia, eu não sei com exatidão, mas no Espírito Santo, o convento da Penha, ele tem mais de 400 anos, quase 500 anos. Né? Ou seja, uma devoção que chega também. Agora, tem duas histórias que se contam. A primeira é uma história, uma devoção também da França e de Portugal. Em Portugal, se conta que havia uma pessoa construiu uma imagem, não é? E quando Portugal acabou sendo invadido por muçulmanos, tal, na região de divisa, tal, a pessoa escondeu aquela imagem. Aí o tempo passou, muito tempo, e o homem um dia em sonho, um monge, ele teve um sonho que falava: suba até aquela montanha e lá você encontrará a imagem de Nossa Senhora da Penha. E quando ele vai subindo a montanha, uma montanha de pedras, tal, vem um cansaço. E com o cansaço aquele homem dorme. E quando ele dorme, vem uma serpente. É importante ver aqui uma analogia, o simbolismo. Não vamos pegar também literalmente ao pé da letra, claro que não. Mas o que é a serpente no contexto bíblico também? É o mal. Que aquele homem
que está ali para... E naquele momento aparece um símbolo, um lagarto, enfim, que devora. E que aquele homem acorda e agradece a proteção e logo em seguida encontra a imagem de Nossa Senhora da Penha. É uma história. Uma outra, na França também, é que havia uma grande epidemia. A população estava, muitas pessoas morrendo. E o homem pediu ajuda, não é? Sempre vemos a história do povo, o povo que roga, que pede, na época de seca, né? Pediu na chuva, na época... Enfim, ele roga, pede a proteção de Nossa Senhora. E ele começa a esculpir imagens, não sei quais são, só que faltava uma. E alguém lembra desse fato que eu partilhei da história e fala para ele, olha, por que você então não começa a esculpir uma imagem de Nossa Senhora da Penha? E quando ele está ali esculpindo, quando ele termina com a 7ª imagem, a epidemia acaba. Então, como gratidão, é erguida uma igreja a Nossa Senhora da Penha. Então, são histórias também da devoção. Certo. Padre, para finalizarmos a nossa entrevista, a importância do Monsenhor Matias, né, para a cidade de Paços, para o santuário, para todos os fiéis, resumidamente. Certo. Eu acredito que a importância do Monsenhor é alguém que se doou radicalmente, é alguém que acreditou na educação. É importante que a FESP tenha conhecimento. Temos aqui em Paços Monsenhor Matias, Cônego Timóteo também, pessoas que lutaram pelo ensino superior em Paços. Acreditaram na educação também. E aqui estamos falando em educação. Então é importante isso. Então foi um homem rígido. Muita gente falava, nossa, o senhor é bravo e tal. Mas essa mentalidade época que havia. O padre era formado, né, e a ideia que dava, o padre que é bom, é o padre carrancudo. Vou ficar assim também, hein? Não vale, não vale. Então, mas é alguém que determinado, alguém que sonhou. Então eu vejo que o Monsenhor também foi alguém que acreditou na autoestima, na dignidade de um povo, de uma cidade, e por isso que ele construiu a história também. Tá certo. Padre Clóvis, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Programa. O senhor aguarda aqui um pouquinho, nós vamos despedir dos nossos telespectadores, okay. Tá bom? O PSP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar enviando a sua sugestão de pauta aqui para o nosso programa, ligue para o 3529-8054 ou 3529-8005. E nós temos um encontro marcado para amanhã. Até lá!